Fala galera, de novo, hein? Vamos agora começar a respiração humana, mais uma aula de fisiologia humana. Na verdade, o nosso corpo todo ele funciona a nível celular. Então, o que é uma respiração celular? Respiração celular é a quebra de moléculas orgânicas. Moléculas orgânicas são moléculas complexas, moléculas elaboradas, que são formadas de átomos de carbono, né? Para quê, professor? Para retirar delas a energia. Então, a respiração celular é a quebra de moléculas orgânicas cuja finalidade é a retirada de energia. Muito bem, vamos pegar aqui a molécula que é praticamente um combustível das nossas células. A molécula de glicose. A glicose é a molécula combustível. Nosso cérebro praticamente só se alimenta de glicose. Vou colocar aqui, ó, a molécula conhecida como C6H12O6. Durante a quebra da glicose, é liberado da glicose gás carbônico, né? Esse gás carbônico a gente acaba eliminando via corrente sanguínea e daí vai para a respiração e é eliminado do corpo pelos pulmões. Também é liberado desta quebra da glicose energia, mas esta energia é em forma de elétrons, energia química que uniam os átomos. Agora ela vai ficar contida numa molécula que será sintetizada justamente para armazenar essa energia, que é o ATP. Por fim, é liberado aqui íons prótons H+. Então, nesse momento é que nós somos obrigados a respirar o oxigênio. Por isso que chamamos de respiração aeróbia ou aeróbica, para que este oxigênio se junte com esses íons prótons H+, ele vai ser o aceptor final de íons prótons H+, e de elétrons, e com isso consiga formar molécula de água. Então, nós estamos de oxigênio por ser uma respiração muito mais vantajosa do ponto de vista energético. Então, como é que esse oxigênio chega até as nossas células? Para isso, nós vamos falar justamente sobre o aparelho respiratório humano. Vamos lá. Aparelho respiratório humano. E do que é constituído o aparelho respiratório humano? O aparelho respiratório humano é constituído, primeiro, de vias respiratórias, que nós chamamos de vias aéreas. Quais as vias aéreas? Vamos lá. Duas narinas, ou as duas fossas nasais, as duas cavidades nasais. Eu até vou colocar aqui entre parênteses boca, porque tem quem não consiga respirar pelo nariz. Desvio de septo, sinusite, está com gripe, né? Depois, a faringe, que faz parte do aparelho digestório e respiratório. Da faringe surge a laringe. É literalmente na laringe que nós encontramos as pregas vocais, que antigamente chamávamos de cordas vocais, que é o nosso órgão fonador. Da laringe vem a traqueia. A traqueia ela é internamente toda ciliada, que é uma forma de reter impurezas do ar. Verdade que pessoas fumantes têm uma traqueia praticamente pelada, né? A nicotina e outros componentes acabam derrubando. Dessa traqueia, temos os dois brônquios, que são duas ramificações do tubo para levar o ar para os dois pulmões. E estes brônquios vão terminar em milhares de bronquíolos. São brônquios de menor calibre. Além das duas vias aéreas, encontramos os dois pulmões. E os dois pulmões juntos apresentam aproximadamente 150 milhões de
alvéolos, local, de fato, onde ocorrem as trocas gasosas. Queira, por gentileza, acompanhar o professor aqui, ó. Vamos, então, ao esquema de todo o nosso aparelho respiratório em parceria com o sistema nervoso. Então, aqui o professor está esquematizando inicialmente, ó, um tecido qualquer do nosso corpo. Vou pôr um tecido conjuntivo, porque eu estou colocando células que apresentam grande espaço intersticial, também chamado de espaço tissular, que fica entre as células. Então, aqui estou representando um tecido, cada um desse desenho aqui está representando uma célula deste tecido, e esse espaço todo aqui, que é preenchido por líquido, né? Água, sais minerais, carboidrato, lipídio, né? Gases como oxigênio, gás carbônico, este é o espaço tissular, espaço entre as nossas células. Aqui eu estou colocando agora um vaso sanguíneo qualquer, tá? Um capilar sanguíneo, ó. Então observe aqui que nós estamos esquematizando um capilar que está entrando neste tecido. Mais aqui adiante, eu vou colocar uma grande artéria. Essas grandes artérias, como a artéria coronária, artéria aórtica, né? Essas grandes artérias, elas, na verdade, apresentam terminações nervosas para poder demonstrar para o sistema nervoso quando que o indivíduo necessita de ter uma respiração. Então, imagine aqui terminações nervosas, seriam nervos sensoriais, né, os seus dendritos, e este nervo ele irá até uma região do nosso encéfalo, que nós chamamos isso aqui de bulbo encefálico. O bulbo ele está logo abaixo do nosso cérebro. Então, no bulbo existe uma região que é conhecida como centro respiratório. É quem coordena a nossa respiração. Esse nervo ele tem que ser um nervo rápido. Ele tem que ser um nervo mielinizado, ó. Tem esse revestimento extra que nós chamamos isso aqui de bainha de mielina. Então vamos lá. Nas células, a organela que eu vou representar é a organela que faz a respiração. Então eu vou colocar umazinha aqui, ó, que é chamada de mitocôndria. Muito bem, então conforme as células vão fazendo respiração celular, suas mitocôndrias vão liberando e vão liberando para este espaço aqui o gás carbônico. Esse gás carbônico, por difusão, por diferença de pressão, acaba entrando na corrente sanguínea. E aqui nós temos glóbulos vermelhos, ó, hemácias, que estão vindo cheias de oxigênio lá dos pulmões. Então, essas hemácias, elas acabam recebendo gás carbônico? Sim. Este gás carbônico, olha só que interessante, mais ou menos uns 23% dele vai ser transportado diretamente pela hemoglobina, ou seja, vai dentro das hemácias. Lá nas hemácias, vamos imaginar aqui uma hemácia, ou seja, um glóbulo vermelho, e a proteína vermelha, chamada hemoglobina, que estou representando por HB. Então, este CO2 acaba entrando e se ligando com a hemoglobina. Esta é uma ligação instável. Quando chegar no pulmão, ela se desfaz e libera o gás carbônico. Isso aqui é chamado, esse composto, de carbohemoglobina. Carbohemoglobina. 23%. Acompanhe o professor aqui. Ó, mais ou menos uns 7% vai dissolvido no plasma ou se junta com outras proteínas plasmáticas. Mas
mais ou menos 70% do CO2, quando entra na hemácia, então mais uma vez aqui, ó, nós estamos visualizando uma hemácia. Quando ele entra na hemácia, este CO2, ele acaba reagindo com moléculas de água da própria hemácia. Isto aqui forma um composto, na verdade, um ácido, que é o ácido carbônico, o HCO3. Esse ácido se desfaz, vira bicarbonato, e esse bicarbonato vai para o plasma sanguíneo, sai da hemácia e vira H+. Este H+, é que se junta com a hemoglobina que eu estou representando por HB. Quem coordena tudo isso é uma enzima, e esta enzima é chamada de anidrase carbônica. Então, essa enzima é chamada de anidrase carbônica. Então, recapitulando, o CO2 que está saindo das células dos tecidos entra no sangue por difusão, por diferença de pressão, e ele é transportado até os pulmões. 23% dele já liga a hemoglobina, mais ou menos 7% vai no plasma na forma de CO2, e 70% dele, ao entrar nas hemácias, junta com a água coordenada pela enzima anidrase carbônica, forma o ácido carbônico, é dissociado em bicarbonato que vai para o plasma e os prótons H+, que se unem com a hemoglobina. Isto aqui, na verdade, está aumentando a concentração de CO2 no sangue. E está diminuindo a concentração de O2 no sangue. O aumento do CO2 no sangue e a redução de O2 é um fator estimulante para que desencadeie, na verdade, nesta célula, um impulso nervoso, que é uma onda saltatória, e vai avisar o teu centro respiratório do bulbo que a pessoa tem que respirar. E aí? E aí do bulbo vai sair também um cordão nervoso. Agora você vai acompanhar o professor aqui. Vamos retomar aqui então, ó, o bulbo agora. Eu vou colocar agora o bulbo lá de cá. Acompanhe o que o professor vai fazer com vocês, ó. Tá aqui, ó. Então, mais uma vez, estou representando o bulbo encefálico. E neste bulbo, nós temos aqui o que nós chamamos de centro respiratório. Então, tá aqui, o centro respiratório. Este centro respiratório está sendo estimulado por aquele nervo que vem das grandes artérias. Daqui também saem nervos, e estes nervos vão avisar principalmente, olha lá, também são nervos mielinizados para ter uma velocidade relativamente grande na propagação do impulso, né, por despolarização de membrana, entrada de sódio, saída de potássio. Aqui eu vou representar agora o esquema do pulmão, ó. Estou colocando aqui literalmente a traqueia, como eu disse a vocês, ela é toda ciliada, o seu revestimento interno. Então tá aqui, ó, a traqueia. Esta traqueia, ela se divide em dois brônquios. Então, estou colocando aqui, ó, o brônquio direito e o brônquio esquerdo. Ok, galera? Vamos lá, ó. Os dois brônquios. Na verdade, aqui já está entrando dentro dos pulmões. Ó. Ok? Dentro dos pulmões. Estes brônquios, então, brônquio direito, brônquio esquerdo, eles vão se ramificar em vários bronquíolos. E estes bronquíolos terminam numas bexiguinhas vascularizadas, que eu vou representar aqui de cor amarela, ó. O que nós chamamos de alvéolos.
Tudo isso é revestido por um tecido que nós chamamos de pleura. Então, isso aqui é o pulmão, literalmente, bronquíolos, alvéolos e pleura é o que nós chamamos de pulmão. Separando a cavidade torácica da cavidade abdominal, nós temos aqui o músculo chamado de diafragma. E aqui eu vou colocar ainda os músculos da região da caixa torácica, chamado de músculos intercostais, que são os músculos da caixa torácica. Então, o que acontece? Quando o bulbo, acompanha aqui, ele é estimulado, o centro respiratório, informado que aumentou muito a concentração de CO2 no sangue e reduziu muito a concentração de O2 no sangue. Lógico, aumentando a concentração de CO2, está também caindo o pH sanguíneo. Estes são os fatores estimulantes para que o bulbo desencadeie o impulso nervoso, também uma onda saltatória, e isto vai avisar ao diafragma. Para quê, professor? Para o diafragma expandir, ele está contraído, ele vai estender, e os músculos intercostais da caixa torácica, os músculos da costela, faz subir a cavidade e o diafragma faz abaixar. Com isso, aumenta a caixa torácica. Ao aumentar a caixa torácica, o pulmão acaba aumentando de tamanho. Quando o pulmão aumenta de tamanho, isso quer dizer que a concentração de ar dentro do pulmão em relação à concentração de ar da atmosfera fica menor. Então agora a concentração atmosférica é maior do que a interna da cavidade pulmonar. Então se a pressão interna do pulmão ficou menor que a pressão externa, isso faz com que o ar entre. E ao entrar, ele vai ser distribuído para quem? Para os alvéolos. Então vamos acompanhar aqui. Olha lá. O que vai acontecer? Vamos imaginar aqui um bronquíolo e este bronquíolo se ramificou para distribuir o ar para essas bexiguinhas flexíveis que nós chamamos de alvéolos. Olha lá. Então aqui eu estou representando alvéolos altamente vascularizados e aqui um dos bronquíolos. Então, olha só, mais uma vez, assim que, acompanhe o professor aqui, a aula é meio dinâmica, nós somos obrigados a ir para lá e para cá. Assim que nós temos, então, o bulbo encefálico, ele é estimulado pelo aumento de CO2 no sangue que está saindo das células, pela redução de O2 no sangue que estão entrando nas células. Este aumento de CO2 no sangue faz literalmente cair o pH. Então a queda do pH sanguíneo, o aumento do CO2 e a redução do O2 são fatores que estimulam o centro respiratório do bulbo, abaixo do cérebro. O bulbo desencadeia o impulso nervoso por um cordão nervoso, por um nervo, chamado de nervo motor ou eferente, que vai estimular diafragma e músculos intercostais do tórax para que a caixa torácica aumente. Então, quando o diafragma baixa e os intercostais aumentam, isso faz com que o tórax aumenta e o pulmão acaba tendo uma expansão. Esta expansão pulmonar faz com que a pressão interna se torne menor que a pressão atmosférica. É esta diferença de pressão que faz o ar entrar e ir até os alvéolos. Quando vai até os alvéolos, o que acontece? O oxigênio entra para o sangue e o gás carbônico sai do sangue e vai para a cavidade alveolar. O que nós chamamos aqui de trocas gasosas ou hematose. Acontecido isso, olha lá, o diafragma volta
ele volta a sofrer a contração, os músculos intercostais também contraem, e com isso o pulmão é apertado. Quando o pulmão é apertado, a pressão interna aumenta em relação à pressão atmosférica. É isso que faz o ar sair e com isso leva o gás carbônico. Então a entrada de ar e a saída de ar tem a ver com movimentos da musculatura do diafragma e da caixa torácica, chamada de músculos intercostais. Isso é coordenado pelo bulbo encefálico, que é o nosso centro respiratório, mas é um movimento involuntário. O cara está mergulhando, está lá debaixo do rio, da piscina, no mar. Atividade física, produzindo gás carbônico. Este gás carbônico está aumentando no sangue. Isso está estimulando o teu centro respiratório, que vai, independente da sua vontade, fazer o diafragma abaixar. Quando o diafragma abaixar e os intercostais expandirem, o pulmão abre e é um processo praticamente como se fosse uma força de um vácuo. Isso abre a mandíbula e as narinas. Porque a pessoa fala, hoje se eu for dormir com o nariz trancado, eu não vou respirar, hoje eu morro. Não vai morrer. Porque, na verdade, quando começar a avisar teu bulbo que você tem que respirar, ele automaticamente vai promover uma expansão do diafragma e das musculaturas da caixa torácica. Isso vai criar uma força, fazendo com que as suas narinas abram. Se você tiver com o nariz trancado, a pressão é tão grande que a mandíbula cai. A pessoa ronca, a boca fica seca, mas sobrevive. Porém, um recém-nascido, envolvido nos coeiros, naqueles panos, se estiver de rostinho para baixo, o cérebro dele não tem capacidade de estimular sua musculatura mesmo dormindo para ele virar e fazer a respiratória. E com isso acaba morrendo por asfixia. Ok, moçada? É isso daí. Respiração humana.